Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a correção das atividades propostas pela Prefeitura no bloco 1, ou seja, primeiro bloco, tá? Esse bloco foi dado lá em março, abril, são atividades um pouco mais complexas, mas vocês vão perceber que são bem parecidas com as atividades que eu passei para vocês fazerem em casa, tá bom? Vamos lá? Então, primeiro exercício. Em uma farmácia vendeu 90 frascos de álcool em gel no mês de dezembro de 2019. Em razão da pandemia do coronavírus, em janeiro de 2020, a venda de frascos triplicou. Perceba que a palavra triplicou significa que são 3 vezes mais. Então, ele fala para assinalar abaixo, mas não tem nenhuma alternativa. Então, a gente vai responder como se a pergunta fosse: quantos frascos a farmácia vendeu em janeiro de 2020? Bom, quando ele fala triplicou, quer dizer que eu peguei 3 vezes mais do que apenas 90 frascos. Então, eu peguei 3 vezes o 90. Então, eu peguei o 90 uma, 90 duas, 90 três. 90 mais 90 mais 90 dá 270. Então, 3 vezes 90 é 270. Logo, a farmácia vendeu 270 frascos em janeiro de 2020. Ok? Próximo. Então, nós temos aí que uma indústria possui 490 funcionários. Por causa da pandemia, serão formados grupos de 35 funcionários. E ele quer saber quantos grupos de funcionários serão formados. Aqui a gente vai usar a divisão. No problema anterior, a gente usou a multiplicação. E aqui a gente vai usar a divisão. Então, aqui a gente vai repartir os 490 funcionários em grupos de 35, entendeu? Então, 490 dividido por 35 dá 14, ou 14 vezes 35, 490. Então, seriam formados 14 grupos. Bom, esse exercício aqui condiz um pouco mais com a realidade, o terceiro, né? Então, a gente está falando aqui que foi no mercado, comprou feijão e arroz. Aqui tem uma pegadinha. Ele coloca o arroz como 5 quilos e o feijão como 1 quilo. Só que quando ele fala comprei 5 quilos de arroz, significa que ele comprou um pacote de arroz de 5 quilos. Então, ele gastou R$ 12. Mas, quando ele fala de 1 quilo de feijão e ele coloca que ele comprou 2 quilos, significa que ele comprou o dobro. Então, se um feijão custa R$ 3, 2 vão custar o dobro. 2 vão custar 2 vezes mais, que é 6. Então, eu paguei R$ 18 porque eu gastei R$ 12 em arroz, que é o pacote do arroz, e R$ 6 em feijão, que são os 2 pacotes de feijão. Tudo bem? Próximo. Então, aqui foi comprada uma televisão no valor de R$ 1.890. Não se assustem com esse espaço aqui, tá? Porque é normal ter o espaço. Ou a gente coloca o espaço, a gente põe o ponto. Mas isso daqui significa R$ 1.890, tá? E o vendedor me dá um desconto de R$ 120. Quando ele fala me dá um desconto, significa que eu perdi R$ 120. Da onde? Dos 1.890. Então, eu vou deixar de pagar. Se eu vou deixar de pagar, é uma conta de menos. Então, 1.890 menos 120, 1.770. Então, eu paguei pela televisão 1.770. A Joana tinha R$ 562. Pagou uma dívida de R$ 385. Como a gente está falando de uma dívida, e perceba, o valor que a Joana tinha é maior do que a dívida dela, significa que eu vou ter que descontar esse valor da dívida do valor que ela tem. E se eu vou descontar, eu vou fazer uma conta de menos. Então, 562 menos 385. Então, a Joana ficou com R$ 177. Bom, Carlos é vendedor de uma banca de jornal. Ele vendeu no mês de janeiro R$ 105, em fevereiro 280 e em março 426. Qual a quantia que Carlos vendeu nesses 3 meses? Então, quanto que o Carlos vendeu nesses 3 meses? Eu vou juntar. Lembrando que quando eu falo de juntar, eu estou falando da adição.
são. Então, eu vou agregar, eu vou colocar junto, tudo bem? Então, 105 mais 280 mais R$ 426. Isso tudo dá um total de R$ 811. Então, Carlos vendeu ao total R$ 811. Vamos para o próximo. 7. Bom, o Heitor comprou 3 pacotes iguais de papel fotográfico. Cada um dos pacotes tinha 36 folhas de papel fotográfico. Ao todo, quantas folhas de papel fotográfico o Heitor comprou? Então, seriam 36 mais 36 mais 36. É o 36 3 vezes, porque eu peguei 3 pacotes. Isso dá um total de 108 folhas de papel fotográfico. Então, o Heitor comprou 108 folhas de papel fotográfico. Número 8. Jéssica comprou 2 livros que estavam em promoção em uma livraria. Um desses livros custou R$ 69 e o outro R$ 19. Quanto Jéssica gastou com a compra desses 2 livros? Então, aqui a gente vai fazer uma conta de mais. 69 mais 19 dá 88. Então, a Jéssica gastou na compra desses 2 livros R$ 88. 9. A Mariana vai distribuir 1.632 pirulitos em 16 embalagens. Então, ela vai repartir. E se ela vai repartir, ela vai fazer uma divisão. Se ela vai fazer uma divisão, então eu vou dividir quem por quem. Eu vou dividir o 1.632 pelo 16. E quando eu faço essa divisão, eu chego no número 102. Então, a Marina, ela vai colocar em cada embalagem 102 pirulitos. Tudo bem? Aqui. Bom, então a gente tem que o casal de namorados saiu para lanchar. Ele comprou um pastel de queijo, 2 pastéis de frango, que está representado aqui no 2 vezes 3, porque cada pastel de frango custa R$3. E 2 sucos. 2 sucos estão representados como R$2 e 2 sucos 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 mais 6 mais 4. Esse 6 vem do 2 vezes 3, esse 4 vem do 2 vezes 2. 2 mais 6 mais 4 dá 12. Então, o casal gastou R$12. Bom, na bilheteria de um teatro, o responsável começa o trabalho com 3 notas de 5. Então, aqui estão as notas de 5. 1, 2, 3. 4 notas de R$2. 1, 2, 3, 4. E 2 moedas de 50 centavos. 1, 2. As notas de R$5 dão um total de R$15. As notas de R$2 dão um total de R$8. E as moedas de 50 centavos dão um total de R$1. Juntando 15 com 8, dá 23. Mais 1, 24. Então, ele começou a trabalhar com R$24. Então, a gente está imaginando aqui o quê? Que a abertura do caixa deste responsável foi de R$24. Ele abriu o caixa dele com R$24. Ok? Bom, aqui nós temos um probleminha bem parecido. Então, a gente tem uma papelaria em que ela comprou 2 caixas de 1.000 cadernos. Então, tá aqui, 2 caixas de 1.000 cadernos. 3 caixas de 100 cadernos. Então, 1, 2, 3 caixas de 100 cadernos. E 2 pacotes de 10 cadernos. 2 pacotes de 10 cadernos. Juntando esses 2 aqui, ficamos com 2.000. Juntando esses 3, 300. E aqui, 20. 2.000 mais 300, 2.300, mais 20, 2.320. Perceba que isso daqui, então, o 2.000 mais 300 mais 20, é a decomposição do 2.320. Em que? Em dezena, centena e unidade de milhar. Tudo bem? Isso a gente viu nas aulas presenciais. Bom, aqui nós temos que foi feita uma viagem de 650 quilômetros, só que eles percorreram apenas 256. Então, quanto falta para percorrer? Faltam 394 quilômetros, que é o quê? É a diferença, é a subtração do 650 com o 256. Bom, aqui esse problema, ele envolve um pouquinho de lógica. Por quê? Eu quero que as 2 cestas, que tem uma 21 e uma 13 laranjas, tem que ter a mesma quantidade de laranjas. Então, qual é a ideia aqui?
eu juntei todas as laranjas, que dá um total aí de 34, certo? Só que eu reparti em 2, eu dividi por 2. Por quê? Porque eu quero que as duas cestas tenham a mesma quantidade, tudo bem? E eu cheguei no número 17, ou seja, para que as duas cestas tenham a mesma quantidade, cada uma das cestas tem que ter 17. Como uma tem 13, quanto falta para chegar no 17? 4. E essas 4 laranjas vão sair da onde? Das 21. Então, eu vou tirar 4 laranjas do cesto de 21 laranjas e vou passar para o cesto das 13 laranjas. Tudo bem? Próximo. Bom, nós temos aqui um problema em que o Pedro ele está organizando os livros da escola, né? Ele tem que dividir igualmente, então, repartir igualmente ou dividir igualmente. Repartir e dividir são sinônimos. 924 livros em 3 prateleiras. Então, a gente vai fazer uma divisão, onde o 924 será dividido por 3. Tudo bem? Isso quer dizer que em cada prateleira vai ter 308 livros. Tudo bem? Porque se eu pegar o 308 3 vezes, eu chego no 924. 15. Maristela possui R$ 71,00 e Maurício 85. Juntaram suas quantias para comprar 12 CDs de mesmo preço. Quanto custou cada CD se gastaram todo o dinheiro? Então, primeiro eu juntei o 71 com o 85, que era o que eles tinham. Deu 156. Como eles precisam comprar 12 CDs, eu dividi os 156 por 12, porque ele não está falando que os CDs tinham preço diferente. Ao contrário, ele está falando que os 12 CDs são do mesmo preço. E eu cheguei no 13. Então, o que representa esse 13? Esse 13 representa o valor de cada CD. Então, portanto, cada CD custou R$13. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, tá? A gente está falando aqui de um remédio que é tomado de 8 em 8 horas. Perceba, as 3 primeiras cápsulas vão ser tomadas no primeiro dia, que é o que está em amarelo. Outras 3 em verde, outras 3 em azul, turquesa, outras 3 em lilás, outras 3 em azul um pouco mais escuro, outras 3 em vermelho e assim sucessivamente. Por que 3? Porque 3 é exatamente a quantidade de horário, né? Se a gente está falando de 8 em 8 horas, é exatamente quando dá 24. E se a gente está falando do nosso dia, o nosso dia dura 24 horas. Então, a cada 3 cápsulas, nós temos um dia. Verificando as cores aqui diferentes, nós conseguimos perceber que nós demoraremos 12 dias para acabar o tratamento. Tudo bem? Que seria dividir o 36 por 3. Tudo bem? Vamos para o próximo? A cozinheira precisa fazer 1000 bombas de chocolate. Já estão prontas 22 assadeiras com 42 bombas de chocolate cada uma. Quantas bombas ela ainda deverá fazer? Então, primeiro eu preciso descobrir quantas bombas estão prontas. E para isso eu vou precisar multiplicar o 22 por 42. Por quê? Se uma assadeira tem 42, 2 tem 84, 3 vai aumentando sempre de 42 em 42. Para não ter que fazer uma soma muito grande, então uma adição muito grande, eu vou fazer a multiplicação. Tudo bem? Porque o 42 sempre se repete. Quantas vezes? 22 vezes. Por isso que a gente vai usar a multiplicação. Ok? Então, fazendo essa multiplicação, nós chegamos no número 924. Porém, lembrando que ela tem que fazer 1000 bombas, significa que das 1000, ela já fez 924. Então, faltam 76. Tudo bem? Então, aí vão faltar 76 bombas de chocolate. Esse daqui, vocês vão perceber que lá na folha do exercício, não tem esse quadriculado aqui que está a parte em branco, onde eu estou passando o mouse, tá? O que acontece? Eu criei linhas aqui para a gente simular quanto que ficaria.
Então, aqui nós temos 3, 6, 9, 12, 15. Então, para cobrir todo esse terreno aqui, a gente precisaria de mais 15 cerâmicas, além das 9 que já foram colocadas. Tudo bem? Esse daqui é um pouco mais simples. A gente está falando de adição. Então, a gente vai juntar todos os valores daqui de carros, certo? Porque ele quer o total de carros vendidos. Então, somando tudo isso daqui, dá 101. Tudo bem? Lembrando que matemático só sabe trabalhar de 2 em 2. Então, eu posso somar o 13 com 24, o resultado mais 38, o resultado mais 26. Ainda vou chegar no 101, tá? E lembrando que aqui é apenas uma proposta de resolução. O que isso quer dizer? Os resultados estão certos. Porém, se foi resolvido de outra forma e você chegou no mesmo resultado, não tem problema. Desde que tenha coerência, então faça sentido aquilo que você fez, certo? Aqui, 21. Então, a gente tem 8.960 galinhas e a gente precisa distribuir igualmente em 7 granjas. Então, dividir 8.960 por 7. Isso dá um total de 1.280 galinhas. Bom, aqui também vai envolver a divisão, porque eu vou dividir os meus 150 alunos em 5 integrantes, né? Por equipe. Então, nós teremos 30 equipes. Isso, aqui. Bom, nós temos aqui também uma divisão, onde os 690 é o total dos 15 uniformes. Eu quero saber quanto saiu cada uniforme. Então, para isso, eu preciso dividir os 690 por 15, dá R$ 46. Então, cada uniforme foi vendido por R$ 46. Aqui, a gente vai pensar o seguinte. Bom, eu fui comprar o fogão, certo? E custava R$ 772. Só que eu dei de entrada 180. Então, eu já não vou pagar totalmente em prestação R$ 772. Eu vou pagar quanto? A sobra do que falta. Então, se eu já tenho 180 em mãos, vou dar os 180 e tenho ainda que pagar os 772, então significa que eu vou descontar dos 772 o valor de R$ 180. Então, eu vou ficar com quanto a pagar? Vou ficar com R$ 592, certo? Esses R$ 592 eu resolvi dividir em 8 parcelas. Dividindo em 8 parcelas, eu vou pagar R$ 74 em cada parcela. Tudo bem? Bom, aqui. Bom, a gente vai falar de novo de divisão. Então, a gente tem 150 figurinhas em 25 pacotes. Eu quero saber quanto que vai receber cada pacote. Cada pacote tem que receber 6 figurinhas. Tudo bem? Vamos imaginar que aqui seriam moedas de 25 centavos para dar R$ 1,50. Então, 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25 vai dar 6. Tudo bem? Então, são 6 grupos, 6 vezes o 25 vai dar o 150. E, por último, nós temos aqui um ônibus que transporta 45 passageiros, tanto em pé quanto sentado, no total. Então, esses 45 passageiros é o total. E ele quer saber quantas viagens serão necessárias se ele precisa levar 270 pessoas. Dividindo 270 por 45, eu chego no número 6. Então, significa que eu preciso ir e voltar 6 vezes. Ok? E, por fim, queria que vocês ficassem com essa frase para refletir. Crises geram avanços. Coisas são desfeitas para que novas sejam criadas. Então, não se desespere, porque nós estamos avançando e muito por causa dessa crise toda que está acontecendo no país. Ok? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.